Olá, eu sou o professor Palhares e se você é novo no canal, muito prazer! Nessa série de vídeos, eu resolvo e discuto as questões do concurso de 2019 do IFAM, o Instituto Federal do Amazonas, especificamente para o cargo de docente em matemática. E aí pessoal, tudo beleza? Bom, então estamos aqui para mais um vídeo de Monkey Off, né? E é um vídeo onde a gente não só vai fechar os Monkey Offs, como vamos fechar o projeto como um todo, né? Então, esse é, por hora, aí, o último vídeo relacionado ao IFAM. E aí, então, para esse vídeo, eu queria discutir um pouco sobre o workflow, né, de trabalho num projeto desse tipo, né? Então, eu vou mostrar todas as etapas aqui que eu passei, né? E por que tem todas essas etapas e o que cada uma significa, né? Bom, a primeira etapa, quando a gente pega uma prova dessa para resolver, né? A gente resolve ela no papel, né? Então, a gente testa ali algumas soluções e chega nas respostas corretas, né? Aqui a gente não se preocupa muito se é a solução oficial ou se é uma estratégia lógica que você usou ali para excluir outras alternativas, se você... Então, a gente resolve, simplesmente chega na resposta, né? Aqui, a segunda etapa de diagramação, em A4, é quando a gente pega essas respostas aí feitas meio que na intuição ou feita mais de uma forma mais livre, né? E passa ela limpo, né? Então traz ela para um ambiente mais profissional, né? Então a gente diagrama ela de uma forma muito parecida com a apostila que vocês tiveram acesso, né? Numa terceira etapa, a gente passa então desse modelo Article, né, que seria o modelo em A4, como se fosse uma apostila, passa para o modelo de slide, né? E aí assim que a gente conseguiu diagramar todos os slides bonitinho, né, a gente começa a colocar as transições, né? Então os pauses, os visible, tudo mais, para fazer o encadeamento correto de ideias, né? E sempre que a gente vai passar de uma etapa para outra, né, a gente tem que checar, né, se está ficando bom, não só com relação à nossa percepção, mas quanto à percepção externa, né? Afinal, todo esse trabalho é para vocês, né? E aí, então, para explicar com mais detalhes todas essas etapas, né, do porquê delas, eu criei aqui essa numeração, né? E eu vou explicar mais ou menos o que cada uma significa, né? Vou começando aqui pela primeira transição aqui. Quando a gente resolve no papel e vai passar a limpo, né? Qual que é o objetivo dessa etapa, né? Bom, basicamente, aqui não necessariamente a gente utilizou a melhor solução, ou quando, por exemplo, a gente encontra uma resposta que está errada e vai ser anulada, como esta questão 40, que eu vou explicar daqui a pouco, né? Não basta só você falar, ela está errada, beleza. Você precisa também explicar uma estratégia que você usou para, pelo menos, chutar aí, mesmo sabendo que ela estava errada, né? Então, às vezes você consegue intuir a resposta por lógica e acerta na hora da prova, mas na hora de você montar um material com isso, não dá para ser material no chute, né? Tem que ter um formalismo. Então, a ideia é de pegar aquela solução que foi feita de forma mais empírica e deixar ela formal, né? E depois, a gente tem aqui também os elementos, que são as figuras, os gráficos e as tabelas. Quando você desenha no papel, você faz tudo meio de qualquer jeito, né? Você não vai, imprimir um gráfico para colocar no seu rascunho, né? Então aqui a gente já tem uma preparação muito maior, né? Nessa transição dessa etapa para essa, onde a gente vai achar essas figuras, né? Ou construir e organizar para ficar o mais profissional possível, né? Bom, mas afinal, se a gente está querendo criar slides, né? Por que a gente não passa limpo direto para o slide, né? Bom, então eu vou colocar essa telinha aqui no canto, né? E agora então eu vou começar a falar um pouco sobre por que a gente utiliza essa
camada intermediária do article, né? Então eu vou dividir a tela em dois aqui e vou mostrar o article também. Bom, a gente pode notar, pessoal, aqui nesse exercício que a gente vai trabalhando ele mais tarde, né? Se a gente analisar esse problema aqui, a primeira vantagem de você diagramar primeiro no article, né, é a questão do espaço que você tem, né? Então, você vai ter um espaço vertical muito maior por si só do que um slide. O slide tem um espaço vertical limitado. E tem uma outra coisa, né? O próprio espaço horizontal também acaba sendo maior, porque em geral no article a gente usa uma fonte menor, né? Por que a fonte é menor do que aqui? Bom, basicamente a ideia de uma apostila é que você estude ela profundamente, né? Você leia, você releia. Então, esse é um conteúdo que pode ser muito mais denso, né? Em contrapartida, o conteúdo de um slide ele tem que ser mais compacto, né? Porque a ideia do slide não é você aprender pelo slide, né? É você conseguir conectar ideias, né? Então, você precisa de menos informação, né? Porque a informação que vai estar aqui é só para reforçar o que você está falando, né? Vai ser um conteúdo muito mais simbólico do que esse, né? Que pode ser muito mais profundo, né? E aí, por conta de você ter um espaço útil maior, quer dizer, uma altura maior e uma fonte menor, tem muito mais espaço útil, né? Consequentemente, fica muito melhor para diagramar por aqui, né? Bom, só dando um exemplo de como isso funciona, né? Vamos imaginar esse conteúdo aqui. Essa solução na apostila ela está um pouco diferente da do slide, né? E vamos entender o porquê disso. Veja aqui, ó. Então eu tenho uma solução que ela é longa para caber no slide, né? Vocês veem que coube no slide só esse pedaço, né? Se a gente olhar para o... Não, é um pouco mais que isso, mas aproximadamente esse pedacinho aqui é o que caberia aqui, né? Então eu precisaria de pelo menos uns 3 slides, né? E veja que o slide 2 e o slide 3, que corresponderiam a esse conteúdo, eles teriam muito texto, né? E isso não é bom, como eu acabei de dizer. Então, se eu fosse diagramar essa questão dessa forma como slide, ficaria difícil, né? Uma outra vantagem também de você ter muito espaço vertical é o seguinte, né? Aqui a gente tem uma discussão, né? E eu cito a equação 5. A equação 5 ela está aqui, né? Então, eu consigo bater o olho e achar rapidamente fazer a conexão dessas ideias. Se a gente estivesse no ambiente de slide, isso aqui estaria num slide X, né? Um slide, por exemplo, nesse caso, slide 8, né? Vocês podem ver aqui. E provavelmente esse trecho da discussão ele estaria no slide 10, né? Porque não caberia tudo isso no slide 8, teria que jogar mais para frente. E quando eu cito no slide 10 uma coisa que está acontecendo no slide 8, fica difícil de entender, né, pessoal? Então, diagramar no A4 ajuda muito, né, a você resolver essa questão, pelo menos de formalidade, né? Então, aí voltando nossos itens aqui, né? Você faz não só a diagramação, né? Para encaixar essa informação no slide de uma forma bonita, né? E agradável, mas você também encaixa ela de forma que ela tenha concatenação lógica, ou seja, um slide tem que dar sequência para o outro, né? Não é só você copiar o que está na apostila e jogar para o slide. Você tem que adaptar, né, essa transição para que tudo fique encadeado, as ideias, né? Bom, pessoal, então só para dar um exemplo aí dessa questão da concatenação lógica, eu vou compilar a questão 40, né, que foi a questão mais complicada tanto para diagramar quanto para aplicar as transições, né, e mostrar um pouco disso. Bom, aqui ela está compilada só a pergunta, né, como bem lembrado, aqui a gente não tem nenhuma resposta compilada ainda.
Mas antes de compilar, eu queria só mostrar uma coisinha para vocês. Olha que interessante, né? Aqui a gente tem basicamente o arquivo, né? Ele tem 1 mega, né? Então, 1200K, né, de tamanho. E tem aqui 65 frames, né? Com 29 slides. Então, eu vou descomentar aqui a solução e vamos ver quanto que vai aumentar, né? Essa é uma solução bem longa. Vamos checar aí então. Tem que demora, né? Porque é realmente muito conteúdo. E aí, ó, você vê que já aumentou para 1,5 MB. Então, a gente teve um aumento de praticamente 35, 40% do tamanho, né? E de 65 para 109. Então, praticamente 44 frames, né? Só para uma sequência de 5 slides, né? E vocês veem que tem muito código aqui atrás, né? Realmente ela foi uma questão que deu muito trabalho compilar, né? Depois eu até vou fazer um balanço interessante para vocês aqui. Então, vamos lá, questão número 40, né? Vamos falar da concatenação lógica, né? Diferente da apostila, né? Aqui a gente tem um espaço limitado. Então a gente tem que escrever de uma outra forma, justamente para que a gente consiga começar uma ideia e terminar, pelo menos fechar o raciocínio nesse slide, né? Então, aqui a gente argumenta que ela está fundamentada errada, né? E a gente começa a colocar os detalhes, né? A gente vai colocar o máximo possível de detalhes que couber, né? Sem ficar esdrúxulo, né? Mas a gente já tem que fechar um pedaço da ideia para concatenar com o próximo, né? Então, lógico, aqui a gente chegou mais ou menos na síntese dessa parte, e aqui a gente começa uma ideia quase que inteira nova, né? Usando o que a gente tinha antes, mas sem quebrar a equação, um processo completo de um slide para o outro, né? A gente pode notar aqui, eu queria só voltar nesse em especial, olha o tamanho, né? Olha quanto código que eu preciso para escrever esse slide, pessoal. Todo esse código aqui em azul na esquerda é referente a esse slide, né? Lógico, a gente tem muito elemento matemático, teve que ficar dividindo a tela em vários pedaços aqui para tudo se encaixar bonitinho. Então vocês veem que a diagramação, dependendo do caso aí, não é nem um pouco trivial, né? Bom, e eu acho que principalmente, né, quando a gente fala, por exemplo, dessa solução por força bruta também, que ela ocupou bastante espaço, né? Então, esse slide aqui, né, que eu estou mostrando agora, ele está aqui, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no tamanho dele, mais ou menos, em código, né? E prestem atenção, ó, esses 3 slides aqui, que é a força bruta 1, 2 e 3, eu usei uma técnica um pouco diferente, que foi esse allow frame breaks, né? Então, quando você usa esse comando e você tem conteúdo demais dentro de um mesmo slide, ele próprio divide, né? Ele pega o que, por exemplo, ele compilou até aqui, né? Como não cabe esse restante nesse slide de trás aqui, então ele próprio reordena o tamanho, né? Isso é ruim, né? Você reordenar os tamanhos automaticamente, porque você perde o controle das transições e tudo mais. É mais difícil para você fazer uma discussão detalhada. Mas o problema é que como você tinha aqui um sistema de numeração com item, né? Não tem jeito, olha o tamanho desse itemize, né? Ele realmente é gigantesco, né? Então se eu quebrasse isso em 3 itemizes diferentes, a contagem ia zerar, né? Então tem o 1.1, 1.2, 1.3, 3.2. Então eu tive que
que meio que deu uma forçada aqui no... uma estruturada para que tudo coubesse dessa forma, né? Mas enfim, isso é só um detalhe técnico. Bom, pessoal, então só para dar uma dimensão aí do tamanho, da quantidade de código que a gente utiliza, né? Eu fiz aí um levantamento interessante, né? Se a gente olhar, vamos lá, olhando para a questão 40, então, só a solução dela, né? A gente vai ter aí a solução correta, que vai considerar o slide 9, o 10 e o 11, tá? Que seria essa parte aqui. E a solução por força bruta, que é o 12 e o 13. E o 13, 14 e 15 aqui, que são slides com mais conteúdo, né? Bom, se a gente considerar então os slides, a quantidade de código que foi usada para escrever, por exemplo, esse slide aqui, ó, esse slide, o slide 9. A gente usou aí 874 caracteres, 128 palavras e 24 linhas de código. Então, um slide aí relativamente curto, né? Esse aqui, ó. Então, se a gente fizer a contagem de caracteres, vai dar isso, né? O próximo slide aqui, o slide 10, ou seja, esse slide aqui, ele já tem 2.184 caracteres, 241 palavras e 87 linhas. Então, eu vou fazer a soma aqui, ó, para ver quanto que a gente gastou de código para fazer a solução errada, né? Ou a solução formal, vamos dizer assim. E eu vou fazer também o mesmo processo para ver quanto que a gente gastou de código para fazer a solução por força bruta, né? Então olha que interessante, pessoal. Somando aí todo mundo, a gente gastou para fazer só a solução dessa questão, né? 11.091 caracteres, né? Sendo 1.194 palavras e 450 linhas de códigos para resolver uma única questão, né? Então, a gente tem uma vantagem de um texto aí muito mais organizado aí do que se a gente talvez estivesse utilizando um PowerPoint, né? Visto que no pacote Office é muito complicado você escrever equações complexas, né? Você consegue escrever equação simples, mas realmente uma nomenclatura mais carregada difícil, né? Mas o custo, né, de trabalho para você fazer isso, vamos dizer, dentro de uma linguagem científica, é esse custo de código, né? Bom, mas era só uma curiosidade, né, que eu trouxe para vocês aí. Então, voltando aqui agora aos itens importantes, né? O item 3, que seria justamente a questão da... a partir do momento que você diagramou o slide, você diagramar as transições, né? Essa parte em específico a gente já discutiu, né? Que é a questão de colocar os pauses, os visible, né? O que faltou a gente discutir, eu acho, é a questão da compilação em blocos, né? Então, vocês podem notar que o meu código, em geral, ele fica todo comentado, né? E eu vou explicar o porquê disso. Então vamos compilar ele comentado, né? Para a gente pegar o tamanho original do arquivo de novo. A gente está compilando aqui. Então, vamos lembrar, né, pessoal? O arquivo puro, ele tem, então, sem nenhuma solução, só as perguntas, né? Ele tem aí 65 frames com 29 slides, né? E um tamanho aproximado de 1.2 MB. Vamos arredondar, né? Mas e se eu compilasse todas... Por que eu não compilo todas as soluções de uma vez, visto que elas já estão corretas? Eu já conferi elas várias vezes e tal. Bom, é só a gente pensar o seguinte, né? Se a gente compilou, a gente resolveu a questão 36, ela está perfeita, a gente já checou, já inclusive passou por essa última etapa aqui, que é o teste de percepção, né? Então, quer dizer, a gente
verificou aqui, as transições estão legais para a gente, né? Mas a gente também submeteu para algumas pessoas verem, um público externo, e as pessoas viram e gostaram. Então, vamos dizer assim, a questão 36 está aprovada. Se eu aprovei ela, eu deixo ela aqui, o código todo limpo, né, sem comentários. Quando eu for compilar a questão 37, eu vou estar compilando as duas, né? Ou seja, para vocês terem uma ideia, né? Aquela questão, não dá para a gente ter eu vou fazer um chute aproximado aqui, mas eu acredito que aquela questão 40 ali, que tinha uma série de detalhes para se acertar, né? Eu levei mais de praticamente 2 dias para acertar ela. Se eu compilei ela no mínimo umas 200, 250 vezes. Por baixo, assim. Talvez até mais. Se eu tivesse compilando só ela, vocês veem que levava aqui um tempo razoável, né? Uns 10, 15 segundos. Se eu tivesse com todas as questões anteriores a ela também compiladas, esse arquivo aqui ou seja, quando eu compilo a questão 40, ele passa para 1,5 MB. Se eu compilo todas essas questões aqui anteriores a ela, esse arquivo passaria fácil de 3 megas, 3,5 MB. Então, veja que essa questão da compilação por blocos é você ir compilando uma questão, né? Você chega no estado da arte dela, e aí você guarda o código, você comenta ele, para que nas compilações de teste que você vai fazendo, você não gaste processamento à toa com uma coisa que já está certa. Se ela já está certa, você deixa ela guardadinha aqui e vai compilar outra. E aí cada vez que você fecha uma questão, você comenta ela e vai para a próxima, né? Então, muita gente me perguntava, né? Pô, professor, por que muitas vezes eu vi um vídeo seu da questão 55 e tinha uma quantidade de slides inferior à questão 41, né? Você fez primeiro a 55? Não. Eu fazia uma, comentava e deixava ela guardadinha. Resolvia outra, compilava e deixava ela guardada. Quando eu acertei todas, né? E eu falei, agora eu posso começar as gravações de fato. O que eu fazia? Eu pegava aqui um bloco de 5 questões, descomentava, basicamente compilava, e aí eu ficava aqui com uma certa quantidade X de slides. Eu gravava um vídeo para essa, um vídeo para essa, um vídeo para essa, um vídeo para essa, um vídeo para essa. Aí eu voltava, comentava essas questões aqui, essas 5 primeiras, né? E descomentava as próximas 5. E aí gerava um outro arquivo, e aí eu ia gravando por blocos de 5 em 5, né? Bom, a grande dúvida que me ficou aqui, desde que eu finalizei o projeto, afinal, se eu fosse compilar tudo, né? Qual que seria primeiro? O tamanho do arquivo, né? Final, e quantos slides e quantos frames que ele teria. Bom, eu nunca fiz esse teste porque realmente daria um trabalho muito grande, então eu guardei isso como uma surpresa para a gente fazer hoje ao vivo, né? Eu vou então compilar aqui, descomentar todas as questões e deixar todas as soluções prontas para compilar. E aí vamos calcular aqui o tempo, né? Eu vou dar uma compilada aqui só para ele limpar o cache. E a gente vai cronometrar quanto tempo ele demora para compilar somente as perguntas, né? Então vamos deletar aqui os arquivos auxiliares. E vou cronometrar aqui então, né? Vamos lá. Então, fazendo uma conta aí, já deu 5 segundos, né? 10 segundos. 15 segundos. Então, tempo aí dessa vez demorou um pouco mais, mas o tempo médio, né? 19 segundos, dessa vez demorou um pouco mais. Então esse é o tempo que eu demorava para compilar uma vez. Agora então eu vou abrir cada caixinha aqui
tá, pessoal? E vou descomentando cada questão. E aí, depois que eu calcular o tempo que eu demorei para abrir todas essas caixas, né, só para vocês terem uma ideia do volume de dados que tem aqui, eu vou ver quanto tempo que ele demora para compilar o arquivo inteiro, né? E depois eu vou contar quantos caracteres, linhas enfim, palavras tem no código-fonte inteiro. Então vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, então vocês puderam perceber que é um trabalho bem árduo, né? Eu até me perdi aqui no meio do caminho, esqueci de fazer com a questão 48. E agora vem então a hora da verdade, né? Vamos compilar isso e ver se ele vai compilar sem nenhum erro, né? Só lembrando aqui, a gente vai ter então, por enquanto, sem as respostas, a gente tem 29 slides com 65 frames, né? Então agora eu vou pro cronômetro de novo. Vamos ligar aqui e ver quanto tempo ele demora para compilar. Em geral, assim, esse é um processo bem mais... como ele tem um volume muito maior de informação, é possível, em geral, que ele até crie algum erro, né, na compilação. Um erro de bad box ou warning, né? Mas vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem também a pasta. Que ele está passando os frames, né? Dá pra gente ter mais ou menos uma ideia do tamanho do projeto agora. Então tá aí, pessoal. 64 slides, 462 frames, né? Pessoal, vale a pena notar que eu, apesar de eu ter perdido aqui o contador, né? Vocês podem checar e pausando o vídeo que ele parou mais ou menos em 1 minuto e 15, né? Então bem maior do que os 19 segundos que a gente utilizava antes, né? Isso daqui talvez seja porque foi a primeira vez que ele compilou. E como a gente pode olhar que ele deu alguns erros, né? Erros de encaixe, né? O bad box seria praticamente o erro de margem, né? Talvez compilando de novo corrija isso, né? Mas antes de compilar de novo, eu queria só dar mostrar para vocês aqui o tamanho, né? Então, aquele arquivo que antes tinha 1 mega, né? Quando você compila ele completo, ele sobe para quase 7 mega, né? Então, uma coisa bem expressiva. Imagina ficar compilando isso o tempo todo, né? Mas vamos lá, então. Eu vou zerar o contador aqui e fazer a última compilação, né? Agora eu vou deixar até a pastinha aqui do lado. Vamos lá. E aí no final eu explico um pouco dessa questão dos deadbox, dos erros e como rastrear e corrigir eles, né? Então, vai passar e a gente está com aproximadamente 465 frames. Acredito que ele vai rodar um pouco mais rápido essa segunda vez, né?
E é isso aí, pessoal. De fato, ó, 462, 64, né? E a gente tem esses 16 bad box, né? Bom, só explicando rapidinho o que são esses parâmetros, né? Error é quando você comete algum erro no código-fonte que inviabiliza realmente que ele compile, né? Então, a gente nunca vai conseguir compilar o nosso PDF se tiver um erro, né? Warning é quando ele tem algum erro de concepção. De repente você está usando um conceito de programação antigo, um pacote obsoleto, você está forçando um comando de uma forma que não é muito adequada. Ele até compila, só que compila te avisa aqui que não está muito coerente, né? E o bad box é quando ele ultrapassa as margens, né? A grosso modo é quando ele escapa da norma que você estabeleceu no preâmbulo. Então, aqui nessa lupinha a gente consegue olhar os erros, né? Vamos lá, então. Por exemplo, no frame questão 42, ele está reclamando aqui que foi a altura vertical foi detectou que a gente passou da altura vertical nessa linha aqui. Então, tá vendo? A gente vê realmente que tem parte do texto saindo, né? Talvez eu tenha descomentado coisa que eu não deveria. Então, vocês veem que esse slide aqui já ficou estranho, né? Então, a gente pode procurar um outro. Ó, são todos erros em cima desse slide aqui. E de fato, como ele tem vários frames, então todos os erros estão aqui. Ele tem 16 frames esse slide, né? E como ele compilou com erro alguma coisa, ele acabou então multiplicando por 16, né? Esse bad box, essa frase que está sumindo aqui, ela está errada nos 16 labels, né? 16 frames. Então, provavelmente a gente achando o comando que está errado, corrigindo, né? A gente consegue corrigir esses 16 warnings de uma vez, né? Eu vou procurar aqui e vamos ver, né? Eu consigo mostrar para vocês. Então aí depois de procurar um pouco, eu acabei encontrando o problema, né? E para explicar para vocês o que está acontecendo, eu vou mostrar aqui o exercício original, né? Então eu vou colocar o exercício original aqui do lado e o exercício com o problema, né? Vocês veem, pessoal, que aqui eu alinhei ele perfeito, mas eu estava fazendo uma compilação por blocos, né? Então, como esse daqui era uma das primeiras questões do bloco que tinha numeração, a numeração das equações era pequena, né? E eu separei isso aqui, ocupando... bom, basicamente, quando eu coloquei o texto todo, esse número que ocupava um espacinho pequeno, agora está ocupando um espaço mais largo, né? E aí, se vocês olharem a largura desse pedaço onde está diagramada essa equação, ele tem apenas 40% da largura do slide, né? Então, no caso desse exemplo, 40% era o suficiente para caber isso. Quando você deixou mais largo esse parênteses com um caractere a mais, aí 40% ficou muito pouco, né? Bom, eu estou dando 55 para esse texto e eu fiz o teste aqui que com 42 já caberia, né? Mas eu não gosto de deixar números, eu gosto de deixar múltiplos de 5, né? Então eu vou jogar 45 para cá e 50 para cá. E aí eu deixo 5% aqui de espaço, né? Para não ficar muito grudado o texto, né? Então, vamos de novo, né? Eu tinha perdido a contagem de tempo aquela hora, vamos fazer mais uma vez. Vamos lá, põe para compilar. Percebe-se agora que está um pouco mais rápido, né? Eu acredito que uns 30 segundos ele compila tudo isso. Vamos ver, então. Como aparentemente esse é o único problema aí de layout que criou na compilação só nesse slide, né? Como ele tem 16 frames, corrigindo um, ele corrige todos.
Tá aí, pessoal, 35 segundos mais ou menos, né? E agora vamos olhar como que ficou o exercício 42. Eu vou pôr até lado a lado aqui o vídeo, né? E vamos ver. Aí. Vocês veem que acabou ficando um espaço vertical um pouco diferente daqui, né? Nesse caso eu achei que estava um pouco mais bonito. Justamente porque essa palavra agora com 50% ela quebra e ocupa mais espaço, né? Aí o segredo aqui seria justamente colocar talvez uns 42 aqui e uns 55 aqui, acho que corrigiria. Bom, pessoal, depois de fazer alguns testes, né, eu descobri aí que o ideal para a gente conseguir diagramar legal sem ficar apertado aqui, né, uma distância adequada para separar essas informações, era 41% na esquerda, desse pedaço aqui, e 56% aqui, né. Eu tive que adicionar também um pouco a mais aqui do que os 55 originais, porque se a gente olhar para o exercício original, esses números também cresceram de tamanho, né? Então, em média aí 1% a mais aqui e 1% a mais aqui, para ficar coerente, né? Muda um pouco a diagramação, mas não muito, né? E aí com isso a gente tem então o código com 0 bad box, né? Bom, pessoal, então para encerrar aí, né? Eu queria fazer uma última coisa antes. Quero tirar uma curiosidade aí, que é quantos caracteres que tem, a quantidade de código que tem aqui, né? Então, para isso eu vou trazer aqui uma nova aba, né? E vamos colocar aqui, eu vou fazer uma contagem quantos caracteres tem na apostila, aquela que eu disponibilizei, né? Em geral, o article ele gasta muito menos espaço, de menos código, visto que a gente vai estar utilizando uma diagramação mais tranquila de diagramação, né? Não tem as pausas e tudo mais. Então, a gente nota aqui, ó, são 1000 linhas de código com 4.000 palavras e aproximadamente 40.000 caracteres, né? Com espaço. Se a gente parar para fazer a mesma análise com slide, né? A gente vê que dá praticamente o dobro, né? São 2.000 linhas, quase 8.000 palavras e 74.000 caracteres, né? Então, pessoal, depois de tirar essas várias curiosidades, eu até peço desculpas aí, eu acho que o vídeo ficou um pouco grande, mas não tem jeito, né? Se a gente vai abordar tantos detalhes, né? Acaba consumindo tempo, né? Então eu gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, né? E com isso então eu encerro tanto o projeto do Monkey Off quanto o projeto das questões do IFAM. Muito obrigado e até o próximo projeto. Enfim, chegamos ao final dessa jornada. E não é que todos vocês sobreviveram? Parabéns por terem enfrentado esse desafio até o fim. Me conta nos comentários como foi a sua experiência e que tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Se inscreva no canal e me acompanhe nas mídias sociais, @professor Palhares. Muito obrigado e até o próximo projeto.